Isto é ouro. Agora isto é Bitcoin. Um metal que brilhou em corações e coroas por milênios, contra algo feito de zeros, e uns que cabe em uma carteira digital. Porque nós, seres humanos, atribuímos valor a uma barra de metal e a uma sequência de código. Quem merece ser chamada de reserva de valor? O peso frio de um lingote ou a matemática implacável de um protocolo distribuído? Bem-vindos à batalha histórica entre dois candidatos a Porto Seguro. Bitcoin versus ouro. Comecemos pelo começo. Por que afinal o ouro virou dinheiro? A resposta não é mística, é prática. O ouro reúne uma combinação de propriedades que o tornou ideal para ser meio de troca e reserva. É raro, não oxida, mantém brilho e peso por séculos, pode ser dividido e reagrupado. É relativamente fácil de reconhecer e tem valor intrínseco para uso em joalheria e indústria. Imagine um objeto que, ao longo de gerações, não perde sua essência. Faraós egípcios cobertos de ouro, folhas de ouro em tumbas, o símbolo do poder visível na superfície de estátuas e cetros. Esses sinais culturais amplificaram a percepção de valor do metal. Em outro canto do mundo, na Lídia, no século VII e VI a.C., apareceram as primeiras moedas padronizadas, pequenas peças de metal cunhadas que simplificaram trocas e permitiram que a confiança no rei se transformasse em confiança na peça. Roma levou isso adiante, mas também nos deu uma lição dura. Quando o Estado corta um pouco do conteúdo precioso para fabricar mais moedas, isso se chama debasement, e a economia sente. Os imperadores romanos reduziram a pureza de suas moedas quando precisavam pagar exércitos, e com isso vieram inflação e perda de credibilidade. Essas limitações do metal não impedem, porém, que o ouro se torne um símbolo duradouro de segurança. Ao longo de gerações, ele funcionou como um colchão contra desvalorizações e falhas estatais. Mas a história do século XX mostrou que até o ouro tem limites como âncora absoluta. O padrão ouro, que amarrava moedas nacionais a reservas de ouro e fornecia estabilidade cambial, começou a ceder diante de guerras, pressões fiscais e grandes crises. Durante a Primeira Guerra Mundial, os países suspenderam a convertibilidade para financiar conflitos. Depois, a Grande Depressão trouxe medidas extraordinárias. Nos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt ordenou controle sobre o ouro e a entrega legal de barras ao governo, alterando preços oficiais. Em 1944, em Bretton Woods, o mundo tentou uma nova engenharia. O dólar atrelado ao ouro e as demais moedas atreladas ao dólar, criando uma espécie de ouro via EU. Isso durou até 1971, quando uma combinação de déficits, pressões monetárias e o custo do Vietnã levou Richard Nixon a interromper a conversibilidade do dólar em ouro. O que era concreto, uma nota que podia teoricamente ser trocada por metal, tornou-se papel com valor posto pela autoridade do Estado. Nasceu o regime fiduciário moderno. E o que aconteceu depois? Com a capacidade de emitir moeda desacoplada do metal, veio uma nova dinâmica. Os bancos centrais puderam expandir a oferta monetária conforme políticas fiscais e monetárias exigissem. Essas ferramentas ajudaram a lidar com crises, mas também trouxeram consequências visíveis. Inflação em ondas, desvalorização de algumas moedas ao longo do tempo e, paradoxalmente, um renovado apetite por ouro. Se os governos podem imprimir, por que os bancos centrais recompõem reservas em ouro? Essa pergunta parece contraditória, mas tem lógica. O ouro permanece um ativo com história e percepção de segurança, um hedge cultural contra a perda de confiança na moeda. A década de 1970 oferece um exemplo claro. Depois do fim da convertibilidade, o preço do ouro explodiu, refletindo medo, inflação e incerteza. Numa corrida que transformou décadas de preços fixos num mercado volátil. Nas crises mais recentes, na crise financeira global de 2008 e depois nas medidas de estímulo em 2020 que acompanharam a pandemia,
Vimos novamente decisões extraordinárias de liquidez, afrouxamento monetário e estímulos fiscais em escala global. Nesse contexto, algumas nações como China, Rússia e Índia apropriaram-se do ouro como parte de suas políticas de reserva, aumentando estoques mesmo dentro de um sistema fiduciário. Isso enviou uma mensagem clara. Mesmo no mundo do dinheiro de papel, o metal ainda conta, mas a história tecnológica também tem suas rupturas. Em 2008, num momento de crise financeira e desconfiança generalizada nas instituições, alguém usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto publicou um white paper propondo um sistema monetário eletrônico peer-to-peer. Em 2009 nasceu o primeiro bloco da rede Bitcoin, e com ele a promessa de algo novo: dinheiro sem intermediários, garantido por regras matemáticas e consenso distribuído. Diferente do ouro, cuja escassez é física, a escassez do Bitcoin é programada. Apenas 21 milhões de unidades serão criadas. Essa raridade é imutável pelo código, ao menos enquanto a maior parte da comunidade aceitar esse design. Bitcoin é também divisível. Cada Bitcoin pode ser fracionado em 100 milhões de satoshis, permitindo microscopicamente finas unidades de valor. A segurança vem da filosofia do ledger público. Todas as transações ficam registradas numa cadeia de blocos replicada por milhares de nós. E a prova de trabalho, um mecanismo em que computadores competem para resolver problemas criptográficos, garante que alterar o passado seria impraticável sem controle esmagador de poder de processamento. Então temos, de um lado, um metal com 5 milênios de história humana. Do outro, 15 anos de código e adoção crescente. Para definir quem é a reserva de valor, precisamos antes alinhar critérios claros. O que torna algo apto a ser reserva de valor? Raridade, durabilidade, divisibilidade e fungibilidade, reconhecibilidade e liquidez, portabilidade, verificabilidade, resistência à censura e, não menos importante, estabilidade, ou ao menos previsibilidade, de valor ao longo do tempo. Vamos analisar, critério a critério, como o ouro e Bitcoin se comparam. Raridade. O ouro é raro por processos geológicos. Extraí-lo exige trabalho, capital e tecnologia. Sua oferta cresce lentamente, via garimpos e mineração industrial, mas não há um teto programado. A história registra grandes descobertas que mudaram a oferta. Bitcoin, por sua vez, tem um limite matemático. 21 milhões é um número incorporado ao protocolo. Essa escassez programada é única. Enquanto novas minas podem aumentar suprimento de ouro, nada, em princípio, pode aumentar a oferta de Bitcoin além do que o código permite sem a adoção massiva de uma mudança consensual. Em termos de previsibilidade de oferta, vantagem para o Bitcoin. Em termos de raridade física e valor industrial, vantagem para o ouro. Durabilidade. O ouro é quase indestrutível em condições normais. Barras enterradas podem ser recuperadas séculos depois. Bitcoin é imaterial, mas pode ser extremamente durável desde que sua rede exista e chaves privadas sejam preservadas. A durabilidade do Bitcoin depende da continuidade da infraestrutura digital global, enquanto a do ouro depende de fatores físicos. Ambos têm riscos. O ouro pode ser roubado ou confiscado. Bitcoin pode ser perdido se chaves forem apagadas. No entanto, a redundância do ledger público dá ao Bitcoin uma forma de imortalidade digital difícil de replicar. Divisibilidade e fungibilidade. Quebrar um lingote de ouro em unidades menores tem custo. Moedas pequenas de ouro existem, mas praticidade é limitada. Bitcoin foi projetado para ser divisível e fungível desde o início, facilitando microtransações e transferências de valor finas. Isso dá ao Bitcoin vantagem clara em usos digitais e rápidos. Reconhecimento e liquidez. Ouro é aceito praticamente em qualquer lugar do mundo, e é líquido em mercados estabelecidos. Bitcoin ainda está em fase de adoção global. Sua liquidez melhorou muito, mas continua sujeita a diferenças regionais, regulatórias e a períodos de estresse. Para quem precisa de liquidez histórica comprovada, ouro leva vantagem.
Para quem busca liquidez digital instantânea, Bitcoin vem encostando. Portabilidade. Mover toneladas de ouro é caro e arriscado. Transportar grandes valores requer logística, segurança e custo. Bitcoin permite movimentar valor significativo por meio de uma chave privada e uma confirmação de rede, em minutos, para qualquer lugar do planeta, com custos que variam, mas podem ser substantivamente menores. Em portabilidade, vantagem clara do Bitcoin. Verificabilidade. Reconhecer ouro legítimo exige acesso, certificados e equipamentos. Ainda assim, existem fraudes e metais falsificados. Bitcoin é verificável por qualquer pessoa conectada à rede. Um endereço, um saldo, um histórico de transações. A prova matemática valida propriedades de posse. A matemática tende a ser mais inequívoca do que o exame físico, embora dependente da integridade dos clientes e exchanges que intermediam a experiência do usuário. Censurabilidade e controle. Governos podem confiscar ouro, podem restringir exportação de capital e forçar declarações. Bitcoin, por ser digital, pode ser alvo de shutdown em plataformas e de regulação pesada, mas tem um grau de resistência à censura que metas físicas não têm, desde que usuários mantenham chaves e nós descentralizados. O equilíbrio é complexo. Exchanges centralizadas são pontos frágeis, redes descentralizadas, nem tanto. Aqui o placar depende do cenário. Em ambientes com infraestrutura digital permissiva, Bitcoin apresenta forte vantagem. Em ambientes repressivos, a custódia de ouro pode ser mais simples para regimes capazes de agir fisicamente. Volatilidade. Historicamente, o preço do ouro é menos volátil do que o do Bitcoin. Bitcoin experimentou ciclos extremos, picos vertiginosos seguidos de correções acentuadas. Para um investidor que precisa de estabilidade de curto prazo, essa volatilidade é um custo real. Porém, volatilidade também pode refletir estágio de mercado. Ativos novos tendem a ser mais voláteis. À medida que adoção e capitalização crescem, espera-se, mas não se garante, uma redução relativa da volatilidade. É um ponto crítico. Reserva de valor, na definição clássica, tende a exigir preservação de poder de compra ao longo do tempo, e isso é mais fácil de sustentar com menor volatilidade. Custódia e custos. Armazenar ouro implica cofres, seguro, transporte e auditoria. Tudo caro. Custodiar Bitcoin tem custos diferentes: segurança digital, risco de perda de chaves e, quando se terceiriza, taxas e risco de counterparty. Ambos exigem soluções confiáveis. Cada uma tem seus trade-offs. Para estados, bancos centrais e grandes instituições, a infraestrutura de ouro é consolidada. Para atores digitais e nativos, soluções de custódia de Bitcoin amadurecem rapidamente, com custodiantes institucionais e serviços regulados. Energia e externalidades. A mineração de ouro exige energia sazonal e processos industriais. A mineração de Bitcoin, especialmente no modelo de prova de trabalho, consome eletricidade em grande escala. Críticas legítimas apontam o impacto ambiental. Por outro lado, defensores destacam que parte dessa energia vem de fontes renováveis, que a mineração de Bitcoin pode aproveitar energia que seria desperdiçada, e que comparações precisam considerar todo o sistema financeiro tradicional. Aqui também não há resposta simples. É um tema de debate técnico, ambiental e ético que precisa ser ponderado caso a caso. E aí, com esses critérios, quem vence essa batalha? Não é uma questão de nocaute técnico. Ouro tem milênios de pedigree cultural, infraestrutura de mercado consolidada e presença física que inspira confiança. Bitcoin traz uma inovação radical: escassez programada, portabilidade digital, verificabilidade criptográfica e resistência a determinados tipos de censura. Em muitos aspectos, ele replica algumas das qualidades do ouro: escassez, reconhecibilidade como reserva, e adiciona vantagens nativas do mundo digital. Mas também traz riscos novos: volatilidade acentuada, incertezas regulatórias, desafios de custódia e questões ambientais. Além disso, a legitimidade do Bitcoin,
ainda precisa atravessar testes de tempo que o ouro já passou. Guerras, regimes políticos, mudanças de padrão monetário, integração em reservas estatais. Os mercados e atores institucionais já começaram a responder de formas que ilustram possíveis futuros híbridos. Depois de 1971, o ouro voltou a ser um porto para muitos investidores. Nos anos 2000, surgiram ETFs e instrumentos que tornaram o ouro ainda mais acessível. Bitcoin, por sua vez, passou por ciclos de adoção. Dos primeiros entusiastas aos primeiros mercados e corretoras, as bolsas e grandes fundos que hoje olham com seriedade. Empresas e alguns investidores institucionais adicionaram Bitcoin a balanços como aposta em diversificação ou hedge, enquanto países exploram regras e, em alguns casos, reconhecem o ativo de maneiras variadas. Essa adoção institucional reduz, pouco a pouco, parte do estigma e aumenta a liquidez e a infraestrutura. Podemos então imaginar cenários plausíveis. No primeiro, ouro mantém sua relevância sobretudo como reserva estatal, ativo cultural e componente de diversificação tradicional. Bitcoin se consolida como ativo digital, reserva de valor para indivíduos e empresas que valorizam portabilidade e escassez programada, coexistindo com o metal. No segundo cenário, uma maior integração regulatória e a construção de instrumentos financeiros tornam o Bitcoin mais acessível e estável, reduzindo sua volatilidade ao mesmo tempo em que ouro se mantém, mas perde espaço percentual relativo em carteiras voltadas à tecnologia e transferências globais rápidas. Num terceiro cenário extremo, choques regulatórios severos ou falhas sistêmicas poderiam restringir drasticamente a utilidade de Bitcoin, reforçando a posição do ouro. E há ainda cenários disruptivos que hoje sequer imaginamos, envolvendo mudanças tecnológicas, solares de energia, ou novas formas de moeda digital emitida por estados. A verdade é que o futuro tende a ser plural. Diferentes ativos atendem a diferentes necessidades e janelas de risco. Antes de seguir, um ponto prático e importante. Muitas vezes quem assiste a esse debate busca uma recomendação direta de investimento. Esse roteiro não é isso. Não há garantias de retorno. A escolha entre ouro e Bitcoin envolve perfil de risco, horizontes temporais, objetivos e conhecimento técnico. O que podemos fazer aqui é oferecer contexto histórico e ferramentas de análise para que cada um tome decisões informadas. Voltando à pergunta central. Bitcoin é ouro digital? Em vários aspectos, sim, principalmente no conceito de escassez e de reserva de valor em um contexto digital. Mas reduzir o debate a um rótulo único perde nuances importantes. Ouro carrega uso industrial, valor cultural e uma história de reserva de riqueza que atravessou civilizações. Bitcoin carrega inovação tecnológica, eficiência de transferência e uma promessa de escassez imutável. Em vez de quem vence, talvez a questão certa seja: em que circunstâncias cada um cumpre melhor o papel de reserva de valor? Para um Estado que precisa de ativos tangíveis e consenso histórico, o ouro tem força. Para um indivíduo que precisa mover riqueza rapidamente por fronteiras em uma economia digital, Bitcoin oferece vantagens. A batalha histórica entre ouro e Bitcoin não é um duelo com final pronto. É um processo de reajuste de confiança entre o físico e o digital, entre histórias milenares e promessas programadas. Parte dessa batalha já ocorreu nos mercados, nas reservas e nas cartes dos investidores. Outra parte ainda está por vir, dependendo de como sociedade, tecnologia e regulação se ajustarem. E há uma lição que a própria história do ouro nos ensina. Confiança se constrói e se perde devagar, e mudanças profundas levam tempo. O Bitcoin está em sua infância relativa, o ouro em sua maturidade. Para encerrar, pense em duas imagens. Um cofre antigo cheio de barras com cheiro de metal e papel bem guardado, e uma rede global de computadores registrando transações, impossível de refazer sem consenso. Ambas representam formas distintas de proteger valor. Em respeito a essa riqueza de cenários,
A resposta mais prudente não é coroar um vencedor absoluto, mas entender funções. O ouro persiste como reserva física, cultural e institucional. O Bitcoin surge como reserva digital, portátil e previsível em oferta. Cada um tem seu papel. A batalha segue. E você, em qual lado da história enxerga mais futuro? No brilho do metal ou no brilho do código? Se este assunto te interessa, confira as fontes e um resumo comparativo na descrição. Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais vídeos que misturam história, economia e tecnologia.